É quando a gente ainda é criança. É quando os nossos pais nos machucam e nos ferem. Os primeiros traumas feitos, muitas das vezes, na maioria de cada um de nós que foi feito, ele começa no meio da casa, da família. E não é quando a gente cresce em casa, é quando criança ainda. E se nós não deixarmos o Senhor entrar e curar essas feridas, nós jamais seremos exemplos de pais e filhos para a nossa futura geração. Como nós vamos falar como líderes de amor? Se o Senhor me permitir, eu não vou usar a palavra líder, eu vou usar palavras filho. Eu falei que somos filhos. Deus me deu essa palavra, meu pastor, porque de repente, é porque eu tinha muitos para vencer, hoje eu posso contar, né? Nós somos 4 filhas. Quanto tempo eu tenho? Eu perguntei também, meu pastor. Tá, só me avisa. Nós somos 4 irmãs. Somos 4 irmãs. Papai sempre foi um homem muito humilde. Muito humilde. Pequenininho, nós puxamos a altura da mamãe, que é grandona. E a vida toda, conforme a gente foi crescendo, 5, 6 anos, entendendo algumas coisas, a gente logo percebeu que ela mandava e ele não. Ela sempre teve um temperamento muito forte, muito difícil. Papai é muito humilde, íntegro ao extremo. Mas ele tinha uma fraqueza. Ele bebia. Nunca tocou em nós, nunca tocou na minha mãe. Na verdade, ele apanhava da minha mãe todas as vezes que bebia. Ela que batia em mim. Descia a taca com gosto. E ele sempre baixava, ele nunca levantou a mão, porque eu acho que ele se sentia errado, então ele achava que merecia cada surra, né? Era surra. Ela batia mesmo. E tudo aquilo foi gerando em nós muita confusão, muito trauma, porque você imagina ver a esposa bater no marido, o marido não poder fazer nada. Quando ela vinha corrigir a gente, mais severamente, ela era muito bruta na correção. Ele vinha para fazer intervenção, ele empurrava ele, mandava ele calar a boca e ele calava. Então, imagina dentro de nós que confusão é essa, tudo distorcido, tudo bagunçado. E ela sempre foi uma boa mãe. Ela tinha umas características excelentes assim: organizada, limpa, zelosa com a casa, zelosa com a comida, zelosa com a gente, mas era uma mulher que não se tocava. Não tinha um elogio, não tinha eu te amo, não tinha um ponto bom, sua nota foi boa, não tinha um abraço. Não faltava nada. Éramos limpinhas, a casa limpa, cozinhava muito bem, ela é mineira. Não era uma mulher de ficar na rua, ensinou pra gente ser educada, bons modos, mas não tinha toque. Não tinha abraço, não tinha elogio. Seca. É como se faço, eu faço todas as minhas obrigações e não me cobra mais nada. Quando a gente ficou maior, a gente começou a perguntar para o meu pai por que no aniversário dela não tinha bolo. E qual era o dia do aniversário dela? A minha irmã tinha 8, eu tinha 7, a gente começou a fazer as perguntas. Porque começou a escutar na escola, porque foi para a escola, hoje foi aniversário da minha mãe. Aí a gente se atentou que a gente não sabia o aniversário dela. Aí o pai, a gente não sabe o dia do aniversário da minha mãe. A coleguinha falou que semana passada teve bolo para a mãe. E a gente nunca fez bolo para a mamãe. E para a gente, pai, por que a gente não sabe o aniversário dela? Imagina, 7 anos, a gente já está gagalhando. E ele pegou eu e a minha irmã. As outras eram menores. 2, 3 anos de idade, essa época. Pegou eu e minha irmã e disse: nunca fala sobre isso. A mamãe não gosta que fala do aniversário dela, não pode fazer bolo, não pode nem falar parabéns para ela, entendeu? Como a gente tinha medo dela, a gente entendeu. Botamos o pé para trás. Só que aquilo a gente foi crescendo e foi incomodando. Aí com 12 anos, minha irmã com 13, eu com 12, a outra com 7, a outra com 6. Eu já tinha aprendido a fazer algumas coisinhas na cozinha, ela deixava. Fiz um bolo todo torto, escondido. Forrei uma mesa. Dei banho nas minhas 2 irmãs, porque elas saíam para trabalhar, para fazer diária, porque papai perdeu o emprego. Foi tempos difíceis, a gente tem muitos tempos difíceis com os 2. Penteei, fiz Maria Chiquinha nas minhas irmãs menores. Arrumei aquela mesa simples, porque a gente quase não tinha nada.
nada em casa, a gente era muito humilde. Aquele bolo torto, uma jarra do suco, que suco, não tinha o que suco? Que suco, como é que é? Do pozinho pequenininho? Jarrinha. Quem era nessa época, gente? Era só eu. O que suco, uma coisa assim. Porque o tangue depois é para rico, né? Tangue já era flash, tangue era para rico. A gente era um saquinho pequenininho, o pozinho. Quando ela abriu a porta, aí eu ensinei as minhas irmãs. A gente grita parabéns. Gente, quando a gente gritou parabéns, ela me empurrou assim, ó, da frente da mesa, pegou a toalha de mesa e fez assim, tudo no chão. Ela gritava, eu já catei as minhas irmãs menores, pus nas costas e comecei a empurrar para trás. Falei, se bater, bate em mim. E eu comecei, e elas tremendo, e eu comecei. Eu já disse que não é para fazer. E começou a gritar com ele. Você foi fazer, você deixou. Eu já disse que eu não gosto, eu já disse. E ela gritava. A minha irmã mais velha sempre me deixava na mão. Ela correu. Eu catei as duas e botei. Limpa, você vai limpar. Isso foi escolha sua, eu tenho certeza. Porque a sua outra irmã é uma morta, então isso foi culpa sua. E eu botei, olhei para trás, corre. As meninas correram para dentro do quarto. Ela me pegou pelo cabelo assim, ó, me jogou no chão. Limpa! Gente, eu chorava tanto, catando aquele bolo. E eu me fechei e falei, se depender de mim, nunca mais ela tem um parabéns. Eu tinha 12 anos. E eu não dei nem um parabéns mais. Eu esqueci aquela data, até o dia do encontro com Deus. Eu cresci, fiquei adulta, nada. O dia do aniversário dela a gente nem lembrava. Todas apagaram. A minha irmã mais velha apagou, as menores eu ensinei a não mexer. Acabou um trauma. Acabou. Para mim, ela não tinha aniversário. Ponto. Eu era uma menina. Fui para o encontro. Começaram a falar dos traumas, dos perdões. E aí Deus veio com a lapada sobre a minha vida. E disse, hoje você é mãe. E você tem feito diferente do que fizeram com você. Mas em que momento? Porque quantas vezes, eu não vou mentir, ela sabe disso. Eu desejei que ela morresse e ficasse só papai. Cansei de falar, por que o senhor não leva ela e deixou meu pai? Aí que dava aquela dor, vamos lá, esse trauma não volta. O senhor disse que era para fazer até o tempo determinado. Eu respirei, no outro dia, oi mãe! As minhas irmãs não sabiam dizer eu te amo, a gente não tinha esse hábito na casa. Eu comecei a dizer para elas que amavam. Você está esquisita, que lugar é esse que você está indo? E eu comecei, eu amo você. E tudo que ele mandou fazer para eu vou para curar elas. Isso foi um mês. Ela começou a ficar menos, mas não me abraçava, mas não me empurrava mais. No final de semana, ela disse, você pode vir de tarde para me ajudar a fazer os doces? Eu gostava de fazer tacho de doce de leite, mamão talhado. E eu estava na pia, assessorando umas doces, e ela estava aquela colher de pau. Aí o senhor falou para mim, pergunta para ela agora. Eu falei, o quê? Pergunta para ela agora por que ela não gostava de aniversário, que ela não gosta de abraço, principalmente aniversário. Pergunta para ela por que ela fez aquilo com vocês. Eu falei, Deus, deixa esse negócio para lá, eu já perdoei, né? Tá tudo bem, o senhor sabe que eu perdoei de verdade, eu pedi perdão porque eu desejei que ela morresse, tá tudo certo, mexe com isso não. Deixa esse negócio, tá tudo bem aqui, ó, o senhor sabe. Pergunta para ela agora. Pia, fogão. Então eu estava aqui, ela aqui, de costa para mim. Vamos, pergunta. Mãe, eu queria te perguntar uma coisa, mas eu queria que a senhora não gritasse, não ficasse nervosa, até porque a gente já cresceu, a gente é adulta, hoje eu sou mãe. Por que a senhora derrubou aquele bolo naquele dia? Gente, eu estava lavando uma louça, torneira aberta, e ela fazendo barulhinho da colher ali, né? A colher parou, gente. Quando a colher parou, eu desliguei a torneira e já fiquei, né? Foi. Eu desliguei e já fiquei, porque eu vi que ela parou o braço. Quando eu vi que ela ficou em pé, com aquela colher parada,
E eu desliguei a torneira e já fiz isso, né? Eu já fiquei agora. E aí eu olhei e fiquei já esperando. E ela de costas. Mãe, eu te fiz uma pergunta. Ela virou com a colher. Ai, Jesus, eu em pé, né? Você quer saber por que eu derrubei aquele bolo no negócio de festa? Quero. Porque quando eu tinha 8 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu cheguei para sua avó e perguntei para ela se ela estava lembrando que dia era. Sabe o que a sua avó fez comigo? Não. Ela estava com uma colher de pau, quase igual essa. Eu falei, isso tá de sacanagem, né, Senhor? E ela me bateu tanto com aquela colher, porque ela disse que o pior dia da vida dela tinha sido o dia que eu tinha nascido. Ah, gente. Quando ela falou aquilo, eu só chorei. Eu não dar um presente para vocês verem e ela comer de novo na nossa cabeça. Tem que comemorar, tem que dar presente, tem que ter bola. Ela tem 81 anos hoje. Não fala que é aniversário dela, não dá um presente para você ver, não. Você está vendo o que o trauma faz com a gente? Os traumas familiares nos impedem de romper. Às vezes nossos pais nos ferem mesmo, nos decepcionam. Mas a gente não para pensar todas as vezes que eu desejei que ela morresse. E aí naquele dia ele falou, não exige amor de quem nunca soube o que é amor. E desde esse dia eu comecei a amar a minha mãe. Eu comecei a abraçar, dizer que ela era linda, tudo que a minha avó não fez. Aí eu contei para as minhas irmãs. Eu liguei de uma por uma. Todas perdoaram ela. Hoje, todo mundo diz que se ama, eu amo você, está presente. Entende o que é isso? Não permita que traumas que te fizeram lá atrás venham te impedir de viver o melhor de Deus na sua vida. Porque se a gente não permitir que Ele cure os nossos traumas, com que autoridade eu vou ministrar cura sobre alguém se eu tenho um passado sem cura? Então a gente vai falar, mas a senhora não sabe como foi minha criação, ou meu marido, a senhora não sabe como foi meu pai, isso minha mãe, todo mundo aqui vai ter uma história se a gente deixar aqui, eu posso deixar contar. O importante não é o que a gente viveu, o importante é o que Ele tem poder para fazer. E hoje Ele nos pede, seja curado para você curar. Deus me curou para curar minha mãe. Deus me curou para curar as minhas irmãs, para curar meu pai. Não me arranque. Já parou para pensar que pare de achar que isso aconteceu porque lá atrás eu não tive, porque não fizeram, porque foi culpa de alguém. Cristo veio para mudar a nossa história. Não importa o que te fizeram ou não fizeram, avança. Perdoa, vai-te embora. Seja um canal de bênção. Porque como é isso? Traumas familiares têm um grande poder de nos fazer viver fora da presença de Deus. A gente vê isso com a história de Adão. A família, na verdade, de Adão. Gênesis 4, de 1 a 7. Gênesis 4. A partir do versículo de 1 a 7. Caim e Abel. A história dos irmãos que a gente conhece. Muito bem, vamos lembrar? E conhecendo Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra os ciúmes, o orgulho. Primeiro Cristo cria Adão e Eva, e era para ser um casal perfeito. Conhecemos a história, vacilaram. Deus vai lá, tira, mas não deixou de abençoar, dá uma oportunidade, mas sem regalias que eles tinham, que eram para ter. A partir do momento que Caim
não usava óculos. Começava a rir, ninguém vai te querer. Nenhum homem bonito vai se aproximar. Você é feia. As colegas delas riam, não queria que eu saísse junto. Mas no trauma fora o que minha mãe tinha feito. E eu internalizei aqui. Eu não tinha amigas, eu era só, brincava só, tudo só, ou com as minhas irmãzinhas menores, porque a outra já não era minha companhia. Quando eu fiz 14 anos, conheci o meu marido. Lindo, porque ele é lindo. Homem alto, ele era todo fortão, os colchão, bonitão. E Deus fez com que me amasse daquele jeito, feia, com espinha, fundo de garrafa, magricela, mas Deus tinha um propósito e ele se encantou por a feia. Quando eu fui falar para minha irmã que tinha um rapaz querendo namorar comigo e que eu mostrei que era um rapaz, porque ele ficava na esquina da rua olhando o meu portão e eu ficava namorando com ele à distância, eu tive a audácia, na verdade elas tiveram a audácia de falar o seguinte: para um rapaz desse te olhar, duas coisas você fez, ou você deitou com ele ou você fez macumba. Mas então, e eu olhei para elas, será que ele está fazendo piada para rir de mim? E eu olhei para elas, não, eu não deitei com ninguém. E que macumba, eu não sei nem o que é macumba. Eu chorava, e eu entrei para casa chorando. Mas ele continuou insistindo. E um dia eu me aproximei dele e eu falei: o que você quer? Você quer zoar de mim? É isso? Você quer zoar da feia? Ele: você está doido? Do que você está falando? Aí eu contei: a sua irmã é uma louca. Você não é isso. Eu estou gostando de você. Eu falei: não, eu demorei a acreditar. Quase eu perco a cabeça. Quase eu perco a cabeça e fui a bênção para correr. Do homem bonito. Porque me fizeram trauma, me fizeram acreditar que eu não merecia. Ele conhece o santo, ele já ouviu essa história em outras pregações, ele sabe que quando ele está, ele fica: é isso mesmo, eu sempre fui bonito. Ele é bem extrovertido. É um homem bom, muito bom. E quando eu assumi esse namoro, vocês acham que acabou? Foram meses das pessoas me chacoteando, querendo saber o que eu tinha feito, que aquilo não era possível, que eu ia quebrar minha cara, que ele só queria brincar comigo. Foi, olha, meses ainda sendo chacoteada. Quando a minha mãe deixou, namorava dentro de casa, tinha horário de entrar e sair, sentadinha no sofá. Foi tempo ainda ouvindo chacota, tempo eu insegura, tempo ouvindo besteira, até que elas viram que aquilo foi real e eu me casei com aquele homem. Resumindo a prosa, hoje a minha irmã brinca, nós nos damos muito bem, porque eu perdoei ela também. E ela diz: eu lembro de quando eu ria de você, e hoje seu marido é mais bonito que o meu. Eu falei: bem feito. Aí eu fico com ela: você ficou com a melhor parte. Eu: bem feito para você. E a gente ri, porque realmente o meu é mais bonito mesmo. Ele: eu fiz tanto e teu marido é bonito, o meu não. Eu falei: bem feito para você, quem mandou você falar? Qual o trauma que está segurando a sua vida? Deus te trouxe para esse reencontro? O que tem te impedido de romper? Foi uma fala? Foi uma atitude? Foi uma mentira que você ouviu? Foi alguma coisa que te fizeram?